Bom dia, pessoas. Bem-vindos a mais uma videoaula, ou uma aula remota, né? Tudo em ordem por aí? Ninguém me ouve? Bom dia, tudo em ordem, sim, Fernando, e por aí. Tudo tocando, né? Fiquei um pouco chateado com o comunicado que eu vi aí, parece que não vai ter retorno, né? Então, eu também fiquei meio desanimado. Desanimado aí que não pode ficar, mas chateado, né? Seria tão bom se a gente voltasse, né? Sim, isso é interessante. Mas eu É, acho que é o melhor a se fazer, né, Fernando? não entendi. Mas eu acho que é o melhor a se fazer, né? Eu não sei te falar, eu não. Realmente eu tenho algumas indagações a respeito, não sei, Uhum, realmente eu não sei. eu também. Mas a gente tem que acatar, então, né? Vamos ter o que fazer. Mas quem sabe muda, o prefeito muda de ideia aí, né? Vamos ver. Eu Vamos acho ver. que é difícil, eu acho que é difícil, pelo que eu estou vendo, ainda mais agora que nós já iniciamos outubro, eu acho um Então, pouco mais complicado. Mas vamos tocar do jeito que nós temos que tocar e vamos torcer para que isso daí pelo menos encerre definitivamente esse ano, para que o próximo ano a gente volte aí com todo o vigor para dar continuidade nos nossos trabalhos, né? assim seja. Se Deus quiser vai ser. Eu tenho esperança que logo isso aqui encerra. Bom, e falando em encerrar, você não deve estar com a apostila aberta, de novo, né? Para variar. Tô com a apostila e caderno aberto. Hein? Você É precisa bom. saber o que a gente estudou na última aula, é isso? Eu preciso, para variar, eu A não gente, lembro. a gente fez uma aula em conjunto com o terceiro. Ah, Foi sobre período de pêndulo simples. Foi período sistema de pêndulo simples. massa-mola, Isso, sistema massa-mola também. energia. Hum, não, é isso. Teve energia Foi. mecânica no Eu final, isso lembro que eu mesmo. acho que a última coisa foi a gente determinar qual seria a elongação de uma mola para que a energia cinética fosse igual à energia potencial num oscilador harmônico. Isso, exatamente do gráfico. 70% de sua amplitude. E, Isso mesmo. bom, então nós vamos fazer os exercícios, né, dessas aulas. E os exercícios dessas Uhum, aulas, se não me engano, é na apostila 10. É isso o mesmo. setor Apostila. 2 da apostila 10, não é isso? Isso mesmo. Então, beleza. Então, vou abrir aqui o sketchbook, vou recortar as questões, vou colocando elas aqui e vamos resolvendo, tá? E assim vai ser a nossa sexta-feira. Então, vamos lá. Vou deixar a página aberta aqui. Enquanto isso, eu vou atrás dos exercícios. Deixa eu achar aqui. Coque, Pardo, quarentena. De vocês é a apostila 100. Aqui para mim aparece como 100. Vamos abrir aqui o PDF. Vamos lá para o setor 2. Só confere, por gentileza, vê se é o módulo 28, por favor. Esse mesmo, Fernando. Beleza. Então vamos lá, vamos fazer um recorte aqui. E o calorão aí? Tá forte ou não? Nossa senhora, Tá de com força. fervendo. Mas parece que tem chuva hoje em São Paulo. Será que ela não chega até vocês aí, não? Então, hoje tá bem mais fresquinho de manhã. Ontem tava mais quente na manhã. É? Provavelmente já deve estar impactando, né? Essa mudança. Setor 2. Abrir uma pasta aqui para o módulo 28.
Vamos a exercício 1, salvar, apagar, sketchbookar e adicionar. Área de trabalho, POC, exercícios da apostila, setor 2, módulo 28, primeira questão. Tá aí. Então, é uma aula sobre pêndulo simples. Opa. Aula sobre pêndulo simples. Vamos ver do que se trata isso daqui. Isso aqui para baixo. Então, diz assim. Um pêndulo é solto a partir do repouso do ponto A. E o seu movimento subsequente é mostrado na figura. Bom, essa figura, ela está indicando que ele sai de A. Eu não estou vendo um tracejado, mas parece que tem, né, um tracejado aí, ó, bem apagadinho aqui para mim. E ele vem até C. Aí chega em C, ele para, volta até A. Chega em A, ele para, volta até C. Então, se eu fizesse a projeção desse movimento, ficaria um movimento de vai e vem, vai e vem. Ou seja, um movimento harmônico simples. Sabendo que ele gasta 2 segundos para percorrer a distância AC, para ir de A até C, ele gasta 2 segundos. Isso significa dizer que ele vai gastar 2 segundos de C até A. É 2 segundos na ida, 2 segundos na volta. Tempo total de ida e volta, 4 segundos. O que é esse tempo total de ida e volta? É o tempo para uma oscilação completa. É o que a gente chama de período. Falhando aqui a caneta, chama de período. Então, o período vale 4 segundos. Beleza? 2 segundos na ida, 2 segundos na volta. Tá? Se o período vale 4, eu nem terminei de ler ainda, né? Eu posso achar a frequência. Quanto vale a frequência? 1 sobre período. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 4. Ou seja, 0,25 Hz. Beleza? Bom, então eu já sei período e frequência. Agora vamos ver o que ele fala lá. É correto afirmar que sua amplitude e frequência valem respectivamente. A frequência nós achamos, 0,25. Então só tem uma resposta, né? Agora ele fala de amplitude. Amplitude ele quer, mas ele não quer valor numérico, né? Ele quer qualitativo e não quantitativo. O que é a amplitude? Se você viesse aqui e colocasse um eixo de referência embaixo desse pêndulo para fazer a projeção do movimento de modo a obter um MHS, você fizesse isso daqui, aqui no ponto B seria o 0. Aqui em C seria amplitude máxima. E aqui em A seria amplitude mínima. Então, o que seria a amplitude? A distância entre A e B ou entre B e C. Tá bom? Isso que seria a amplitude. E ele responde como sendo de A até B. Ó. Por isso, a alternativa B de bola. Tranquilo, né? Fácil, né? Nós não precisamos aplicar a expressão matemática do período do pêndulo simples, que nós deduzimos na última aula, que é período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do fio e G a aceleração gravitacional local. Beleza? Então, tá aí a nossa primeira questão do módulo 28. Agora vamos para a segunda. Deixa eu achar um jeito de recortar aqui, que ela está muito grande. Diminui aqui a tela. Tá vendo? Vamos ver se deu.
E o trabalho aí, tá andando ou não? Estão adiantados ou ainda não? A gente ainda tá organizando ainda, Fernando. Não começou a gravar, não. Ainda tem mais de uma semana, né? Que dia é hoje? Hoje é dia 2, né? Sim, Só não deixa pra última hora, porque senão dá problema na gravação, não sei o quê, aí perde prazo. beleza. Não deixa pra última hora não, para não perder prazo, não perder nota. Tá aqui o segundo. Ele diz assim: uma criança de massa 25 quilogramas brinca em um balanço cuja haste rígida, não deformável, de massa desprezível, presa ao teto, tem 1,6 metros de comprimento. Esse é o comprimento do fio, tá? Ele vai ficar pendurado aí, oscilando, parece um balanço, e na verdade é um pêndulo para nós, né? Ela executa um movimento harmônico simples que atinge uma altura máxima de 80 centímetros. 80 centímetros em relação a um plano de referência aqui embaixo, né? Ela está oscilando aqui, ok. Conforme representado no desenho, de forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como um pêndulo simples, com centro de massa na extremidade P da haste. Pode-se afirmar com relação à situação exposta que, dados, intensidade da aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, considere o ângulo de abertura não superior a 10 graus. Beleza, lá, está respeitando então a condição de veracidade da expressão matemática deduzida, ok? Item A, amplitude do movimento é 80. Não, 80 está como essa altura aqui, ó. Amplitude seria a distância daqui até aqui, ok? Daqui até aqui. Como a gente não sabe o valor do ângulo, a gente não tem como achar isso daqui, ó. Eu precisaria do valor exato. Ele fala aqui, ó, considere o ângulo de abertura não superior a 10. Mas ele não fala qual é. Então, eu não posso considerar a sua metade como 5 para poder calcular isso daqui. Não, tá? Mas ele está querendo te confundir, ó, porque ele te deu essa altura de 80, ele fala que a amplitude é 80. Não é não. B, a frequência de oscilação do movimento é de 1,25 Hz. Aí eu não sei. Bom, a frequência diretamente a gente não consegue calcular, mas a gente consegue calcular o período, né? Aplicar aquela expressão que nós escrevemos no outro exercício. Período igual a raiz quadrada de L sobre G. 2π L sobre G. Aí nós vamos substituir valores. Então vai ficar lá, período igual a 2π. Ele pede para adotar o π? Não. Não pede nada, então deixa π. Raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio. Ele deu aqui, ó, 1,6 dividido por 10. 1,6 dividido por 10 é 0,16. Então fica assim, período igual a 2π vezes raiz quadrada de 0,16. Aí você vai tirar a raiz quadrada de 0,16. Quanto dá? 0,4. Então, período igual a 2π de 0,4. Aí você faz 2 vezes 0,4 dá 0,8π. Então, o período vai ser igual a 0,8 π segundos. Ok? Fernando, se fosse para calcular a frequência, aí você teria que adotar o valor aqui como 3. Vamos arredondar para 3, para ver quanto que vai dar. Aproximadamente, tá? Então, o período seria 0,8 vezes 3. Então, isso daqui daria aproximadamente 2,4. Aí a frequência, a gente calcularia frequência igual a 1 sobre período, ou 1 sobre 2,4. Isso é uma máquina fácil aí, o LA?
Você, o Pedro, quem tiver mais fácil, por favor. Eu tenho, peraí. Quanto que é? 1 dividido por 2,4, né? Isso. Dá 0,41 aproximadamente. Aproximadamente 0,41 Hz. Vamos lá, ó, quanto que ele falou no item B. A frequência é de 1,25. Está errado, tá vendo? O intervalo de tempo para executar uma oscilação completa, também conhecido como período, é de 0,8 pi segundos. Olha ele aqui, ó, foi o que nós achamos. Ó. Realmente, o período é de 0,8 pi segundos. Então tá aí. Tranquilo, né? É o exercício onde nós utilizamos a expressão para achar o período. Com o período a gente acha a frequência. Aí nós vamos nas alternativas. Aí fala sobre o período, então já era. Tem uma alternativa aí aqui, ó. Vamos ler a alternativa aí. O período do movimento depende da massa da criança. O período depende da massa, pessoas? Olha aqui a expressão matemática. Não, ó, não depende da massa. O período depende simplesmente do comprimento do fio e da aceleração gravitacional local. E é óbvio que tem que obedecer que essa abertura máxima de 10 graus, tá? Item D, deixa eu ver o que é o D. A frequência de oscilação depende da altura, frequência depende da altura atingida pela criança, essa altura aqui depende. Bom, a frequência ela depende do período. Aí vamos lá, o período depende da altura que ela adquire em relação ao PHR? Não. O período depende do comprimento do fio e da aceleração gravitacional local, certo? Fala, L.A. O que tu irias... Nada importante, eu ia falar que eu achei mais fácil do que eu imaginava. Sim. Ah, você estava com mais medo, não é isso? É isso. Bobagem, é simples. É simples. É porque quando a gente vê a aula, a primeira vez que a gente vê a aula de movimento harmônico, vê aquele monte de expressão, de elongação, de aceleração, de velocidade, você fala assim, meu Deus, onde é que eu vou parar com isso? Aí você vê derivada de função trigonométrica, você fala assim, nossa, vou morrer, não vou dar conta. Aí você vai para os exercícios, o exercício pede o quê? Essas coisas, o período, exercício vestibular, estou dizendo, tá? Vai pedir período, vai falar de relação de período com comprimento de fio, com aceleração gravitacional local. Então, é simples, tá? É simples. Agora, não pode esquecer, o mais importante aí do MHS, por enquanto, já que vocês estão no primeiro colégio, é lembrar da expressão matemática da elongação, da equação da elongação, e lembrar como é que se deriva a função, né? Como é que faz derivada de função trigonométrica. Por enquanto, tá? Aí lá no terceiro colegial a gente foca exatamente nos tópicos que são para questões de vestibular, que é análise energética, né? A gente precisa saber análise energética. Esses períodos sistema massa mole pêndulo, o que é conceitual e o que é analítico. E a cinemática do MHS é muito difícil cair no vestibular, muito difícil. O cara fica pedindo para você obter equação de elongação, é muito difícil cair isso. Hoje, né? Já se cobrou mais sobre isso, agora não. Exercício 3. Então vamos lá. Terceira questão. Bom, me parece uma questão teórica. Christian, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Está falando sobre a abertura, que não pode ser superior a 10 graus. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Sabe o que ele quer dizer? É assim, ó,
conseguiram construir o pêndulo com um material de uma determinada liga que ela suportava grandes amplitudes térmicas. Por quê, Fernando? O que é amplitude térmica? A diferença entre a mínima e a máxima temperatura no dia. Ok? Isso é amplitude térmica. Mas por que esse pêndulo tem que ser constituído de um material que suporte grandes amplitudes? Porque é o seguinte, se você tiver por exemplo, agora está amanhecendo, sei lá, vamos pôr 20 graus. Depois do almoço vai chegar a beirar 40 graus Celsius. Quer dizer, você tem uma amplitude grande. E com a amplitude grande, o que acontece com o comprimento desse pêndulo? Ele aumenta, ele dilata. E se o comprimento dilatar, lembra da expressão matemática? O período igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, depois que você construiu o relógio, achou o comprimento ideal, aí você precisa ter o comprimento aqui do pêndulo de um material que não sofra facilmente dilatação térmica. Porque se ele dilatar, ele altera comprimento. E se ele alterar comprimento, o que acontece com o período? Altera o período. E se alterar o período do relógio, o que acontece? Ele pode atrasar e pode adiantar. Tá certo? Então, por isso que ele fala lá, usa uma liga que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário que o comprimento da haste permaneça constante. Tá? Então, vamos lá. Item A, comprimento da haste seja mantido constante. E achando. Massa do corpo suspenso, não depende dela, tampouco interessa. Material da haste possua alta condutividade, ele vai dilatar muito. Amplitude de oscilação seja constante a qualquer temperatura. Não tem a ver com a amplitude de oscilação, tem a ver com o comprimento do fio. Energia potencial, não tem nada a ver com energia potencial, certo? Então, as grandes amplitudes térmicas promovem a dilatação e contração do comprimento da haste. Então, é isso que tem que ser evitado, tá bom? Isso é uma questão de Enem, uma questão qualitativa, tá? Beleza. Aí está a terceira questão. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Agora nós vamos para 29. Vou recortá-la aqui. Primeiro, setor 222, tem que abrir outra pasta. Módulo 29. Escaramelo, 8 horas da manhã. Ai. Isso é hora de entrar na aula, Escaramelo. Metade da aula já foi, Escaramelo. Adicionar imagem. Módulo 29, primeira questão. Opa, esqueci de apagar a outra. Então diz assim. Uma mola ideal está suspensa verticalmente, presa a um ponto fixo no teto de uma sala por uma de suas extremidades. Um corpo de 80 gramas é preso à extremidade livre da mola e verifica-se que a mola desloca-se para uma nova posição de equilíbrio.
O corpo é puxado verticalmente para baixo, abandonado, de modo que o sistema massa-mola passa a executar um MHS, expressando as forças dissipativas. Ele nunca mais vai parar, né? Então você puxa, ele fica assim, oscilando, ó, na vertical. Ok? Expressando as forças dissipativas, sabendo que a constante elástica da mola vale 0,5, considerando π 3,14, o período de movimento executado. Então vamos lá. Como é que a gente acha o período do sistema massa-mola? Período igual a 2π raiz quadrada de m sobre k. Ok? Agora é só a gente substituir valores, né? Ele deu massa, ele deu o valor do π, ele deu a constante eletrostática. Então, só substituir valores e mandar bala. Só cuidado com a unidade, tá? Então vamos lá, vou ficar com período igual 2 vezes π, 2 vezes 3,14, vezes... Olha, o que está acontecendo com esse povo entrando agora, tão tarde? Luiz André e Scaramelo, por que estão entrando só agora? Luiz André e Scaramelo, por que estão entrando só agora? Justificativa, por favor. Luiz André e Scaramelo, por que estão entrando agora? Acordou atrasado, beleza. E o Luiz André? Luiz André, cadê você? Cadê a justificativa? Estou esperando. 80 gramas você passa para quilogramas. É 80 vezes 10 a menos 3. Certo? Passar para quilograma, tá, pessoas? Então você divide por 1000. Luiz André, se não tiver justificativa, eu vou retirá-lo da sala. Espera aí, deixa eu comunicar a Eliana aqui. Li. 3 atrasados entrando agora. Scaramelo, Luiz André e o Bruno, né? Bruno, por que está entrando atrasado? Vamos lá, dividido por K, 0,5. Sua internet. Ah, você já está. Desculpa então, Bruno. Eu não tinha percebido. Agora o Luiz André não vai justificar isso mesmo? Ah. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui Newton por metro. Vixe Maria. Mais uma atrasada. Paola, justificativa, por favor. Paola, justificativa do horário. Paola, justificativa do horário, por favor. Preciso da justificativa no chat, senão não vou permitir permanecer na aula. Isso daqui dá 6,28. E aqui eu tenho 80 dividido por meio, dá 160. Então fica 160 vezes 10 a menos 3. 160 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 2. Falta de internet. Okay. Bom, então aí o período vai ser igual a 6,28 vezes raiz de 16 dá 4, raiz de 10 a menos 2, 10 a menos 1, ou seja, 0,4. Ô, Elia, tem jeito de quebrar esse galho?
40% de 6,28. Peraí que já vi. 40%. 2,512. É isso? Isso mesmo. Nossa, tá rápido, hein? Não, é porque eu olhei as alternativas. Porque Ah, na sim, hora faz que você faz sentido. aqui, ó, 4 vezes 6 é 24, certo? Então teria que Certo. dar mais que 2,4. Então você olha aqui, ó, qual que está mais próximo do 2,4? 2,512. Porque, Lucas, se Ué, tá fosse. doido? Você tava mais rápido que eu digitando na calculadora. E Não, aí não. complica. Aí é macete. Macete. Uhum. Seu cachorro tá latindo aí. Pior que não é meu, Fernando. Ah, do Late o dia vizinho? inteiro. Não, mas aqui Vizinho. também, aqui a rua aqui é vigiada. E aqui não tem um, não, aqui tem vários. Porque Nossa é Senhora. bom que eles vigiam a rua. Qualquer um que passa aqui, eles saem latindo atrás. É um barato. E pior que minha mãe tem que dormir de dia. Ah, é? E atrapalha Oxe. bastante. Né? Ela trabalha de noite? Sim, trabalha de noite. Qual que é a profissão dela? Ela trabalha na produção de uma Uma indústria. fábrica? Ah, é? Fábrica, isso. Fábrica do quê? De, de saquinho, sabe? Por exemplo, você vai no supermercado, você tira um saquinho para pegar os legumes. Ah, tá. Aquele Aquele saquinho. tipo de Embalagem, embalagem saquinho. plástica. Entendi. Isso, embalagem plástica, isso mesmo. Legal. Legal. Ahn, exercício da apostila. Primeiro colégio. Setor 222. Ano 29. Exercício 2. Então você não pode fazer barulho aí, né? Tem que ficar quietinho, Realmente, não é? isso mesmo. Muito bem. Vamos lá. Cadê o sketchbook daqui? Adicionar imagem. Segunda questão. Ué, isso aqui é bom, ó, do Mackenzie, ó, parece que vai comparar os dois, ó. Tem o pêndulo e tem o sistema massa-mola, o oscilador, né? Então, provavelmente ele vai comparar esses dois, vamos ver. Diz assim, um corpo C de massa 1 vezes 10 a menos 1 quilograma, quer dizer, 100 gramas, né? Ou 0,1 quilogramas, está preso a uma mola helicoidal de massa desprezível que obedece à lei de Hooke. Num determinado instante, o conjunto se encontra em repouso, conforme ilustra a figura 1. Quando, então, é abandonado e sem atrito, o corpo passa a oscilar periodicamente em torno do ponto O, no mesmo intervalo de tempo em que esse corpo vai de A até B, o pêndulo simples, ilustrado na figura 2, realiza uma oscilação completa. Então, vamos lá, vamos de novo. Ó. Enquanto esse corpo sai de A e vai até B, o pêndulo executa uma oscilação completa. Quer dizer, esse daqui, o pêndulo, ele está gastando um período, e aqui apenas meio período, ok? Isso significa dizer que o período do oscilador harmônico é o dobro do período do pêndulo. Tudo bem? Porque enquanto ele vai só metade do período, esse daqui é um período completo. Então, vou escrever isso. Ó, o período do oscilador é igual ao dobro do período do pêndulo. Lívia Veneziano, o que aconteceu? Caiu a internet ou está entrando agora? Agora que ela vai ouvir, né? Lívia, por que você está entrando agora? Caiu a internet ou está atrasada? Então vamos lá, o que ele vai pedir aqui? Ó? Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a constante elástica da mola é. Então vamos embora. A gente vai abrir isso daqui e trabalhar aqui em cima, tá? Então como é que vai ficar aqui? Ó? Período de um pêndulo. Ou melhor, caiu minha internet. Ah, tá ok, Lívia. Período oscilador, 2π, raiz quadrada de m sobre k, igual
2 vezes 2π raiz quadrada de L sobre G. Certo? Posso simplificar alguma coisa, Fernando? Pode sim. O que nós vamos simplificar? Primeiro vamos cortar o 2π com 2π, até logo. E aí o que eu posso fazer? Eu posso elevar os dois lados da igualdade ao quadrado para tirar essa raiz. Só que preste atenção que aqui tem um 2, então eu tenho que elevar esse 2 também ao quadrado, tá? Então eu vou colocar numa outra cor aqui, ó, para mostrar que eu estou fazendo com todo mundo, ó. Então eu vou levar essa raiz aqui ao quadrado, o 2 do lado de cá ao quadrado e essa raiz ao quadrado, tá bom? Do lado esquerdo da igualdade me sobra m sobre k. Do lado direito da igualdade, 2 ao quadrado, 4. Isso, raiz de L sobre G ao quadrado, L sobre G. Pronto. Agora é só substituir valores, tá? Então vamos lá. Substituindo valores. A massa vale 0,1. O K é o que ele está pedindo, igual a 4. Comprimento do fio, ó, está em centímetros, não esquece de passar para metro, tá? 0,5 sobre a gravidade local, que é 10. Tá, como é que você vai fazer essa conta, Fernando? Vou fazer ela assim, ó. Primeiro vamos simplificar. Divide aqui por 0,1, dá 1. Divide aqui por 0,1, dá 5. Certo? Aí eu vou simplificar o 5 com o 10. Então, divide por 5, aqui dá 1. Divide por 5, aqui dá 2. Então, fica 4 e 2. É claro que você vai fazer a continha, né? Ou então, você deixa assim e faz o produto em cruz. Às vezes é até melhor. Ó, o K vem para cá, o 2 vai para lá e o 4 vem para baixo. Então, o K vai ser igual a... O 2 vai em cruz, ele vai para o numerador. E o 4 também vem em cruz, ele vem para o denominador. Então, isso daqui deu 0,5 Newton por metro. Pronto. Essa é a constante elástica da mola. Legal? Boa questão, né? A única coisa que você precisa tomar cuidado é entender aqui, ó, que o tempo que o oscilador gasta para ir de A a B é o que o pêndulo gastou para ir e voltar. Então, quer dizer que o período do oscilador é o dobro do período do pêndulo. Certo? É isso aí. Vamos recortar o próximo. Gabriela, você estava na aula? Ah, não entrou ainda, né? Gabriela, você já estava na aula? Beleza. Só para confirmar, tá? Exercício 3. Salvar. Não, você não tem que se desculpar, não. Que isso, a internet... Você que está dependendo dela, não ela de você, né? Não tem como. É só para eu saber, porque eu não vejo, eu não presto atenção quem está desde o início, entendeu? Só por isso. Não desconfio de ninguém, de nada, em absoluto. Só para a gente ter noção. Vamos lá, terceira questão. Sistema massa-mola é preso ao teto. A partir do ponto de equilíbrio, faz-se a massa oscilar com pequena amplitude, quadruplicando o valor da massa. Repete-se o mesmo procedimento. Nesse caso, podemos afirmar corretamente que a frequência, ele vai quadruplicar a massa.
Então, vamos fazer assim, ó. Expressão matemática para o período do oscilador harmônico. 2π raiz quadrada de m sobre k. Ok? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Vamos adotar valor numérico para a gente entender como vai ficar mais fácil da gente entender tudo isso daqui. Vamos fazer assim, ó. Vou considerar esse K 1. Inicialmente ele vale 1. E o M inicialmente vale 4. Por que 4, Fernando? 4 dividido por 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Fica mais fácil. Tudo bem? Então, inicialmente, a massa dele vale 4 e o K vale 1. Aí você vai fazer 4 dividido por 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 2π. Então, isso daqui vai dar 4π segundos. Ok? Ana Beatriz já estava ou está entrando agora? Ana Beatriz, você estava na aula? Aí a frequência, Ana Beatriz, 1 sobre 4π. Ana Beatriz, você já estava na aula? Ana Beatriz, você já estava na aula? Ana Beatriz? Ana Beatriz, entenda que eu não posso permitir se você não me justificar. Estava sem internet, já está entrando agora. Puxa vida, hein? Bom, o que vai mudar agora? Agora ele tem que alterar o valor da massa. Então ele fala lá, ó, que a massa... Nossa, gente do céu. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Quadruplicar a massa. Então, vamos lá. Lembra que a massa, ela valia 4 no início. Se eu tenho que quadruplicar, ela vai ser 4 vezes 4. Ou seja, 16. E o K continua sendo o mesmo. Então, ele continua valendo 1. Ok? Pessoal, tá com problema de internet aí na cidade, né? Nossa, você não imagina quanto, Fernando. Acabei de Eu tô cair. vendo, tá todo mundo caindo, todo mundo saindo, Sim. problema de internet, não sei o quê. Ontem A você... Mega da cidade? Qual Mega? Sena? A Mega é a operadora aí, né? Isso. Ontem, pra você ter uma noção, eu Ah. fiquei 10 minutos esperando a internet voltar na primeira aula. Ixi, Maria. Hoje tá Entrei 10 feio, minutos então. atrasado. Sim. Não tá preparada, né, pro volume que tá tendo. Sim, é muita demanda, né? É. Muita gente usando. Bom, então era assim, ó, o que tinha que fazer? Primeiro, eu adotei um valor 4, o K1, achei o período 4π. Então, a frequência seria 1 sobre 4π. Não preciso resolver aqui. Aí, a segunda situação, nós temos que quadruplicar a massa. Então, ao invés de 4, ela virou 16, 4 vezes maior. O K é o mesmo. 16 dividido por 1, 16. Raiz de 16, 4. 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8. Então, isso daqui vai dar 8π. Então, a frequência final, né, ou nova frequência, vamos chamar de F2, vai ser igual a 1 sobre 8π. Vamos ver o que ele quer. Ele quer saber o seguinte: podemos afirmar corretamente que a frequência de oscilação, ele está falando sobre a frequência 2. O que aconteceu com ela? Se ela dobrou, se ela diminuiu, se ela permaneceu a mesma e assim por diante. Dá para perceber que ela não permaneceu a mesma, ó, tá vendo? Ela não permanece a mesma. O que aconteceu com ela? Só de olhar, você sabe? Ela reduziu a metade? Reduziu a metade. Reduziu a metade. Como é que a gente sabe que ela reduziu a metade? É só você olhar pelo período. O que aconteceu com o período? O período dobrou. Se o período dobra, a frequência reduz a metade. Quem tiver a dificuldade de enxergar isso, devido à matemática, faz a razão. Só você fazer a razão. Pode ser F1 sobre F2. E aí depois você isola F2. Quer ver, ó, como é que vai ficar?
Então, vamos lá. Como você tem uma fração e tem uma fração, você mantém a de cima e inverte a de baixo multiplicando, tá? Então, ficaria 1 sobre 4π, vezes, inverte a de baixo, 8π, sobre 1. Aí você vai fazer essa divisão, né? Agora, essa daqui fica fácil, certo? Então, ó, 1 com 1 dá 1, corta π com π, 8 dividido por 4 vai dar 2. Aí nós estamos procurando a frequência final. Então, o que você tem que fazer? Isolar o F2. Então, entenda que você tem aqui, ó, F1 sobre F2 igual a 2. Quando você multiplica em cruz, você fica com F2 igual a F1 dividido por 2. Aí, ó. Então, o que aconteceu com a frequência? Reduziu a metade, certo? Por isso, a alternativa A. Beleza? Hora de preencher a lista de presença, por favor, enquanto a internet está sobrevivendo. Deixa eu justificar aqui um negócio para a Eliana, quando ela está me fazendo uma pergunta aqui. Pronto. Muito bom. Ô, Fernando, Oi, pode falar. eu acho que você não vai lembrar que você já pagou, mas o exercício 2 era B? Você lembra? Espera aí que eu abro lá e te falo. Pode pagar esse? Não, ó, depois eu vejo na aula, Fernando. Depois eu pego a aula. Pode deixar. Ah, mas a gente olha, dá nada. Pode apagar esse aqui? Pode tirar ele da tela? Pode sim. Eu só abrindo lá eu te falo qual é a alternativa. Nós não estamos atrasados, pode ficar sossegado. Era 0,5 Newton por metro, exatamente. Ah, ok, beleza. Então vamos lá, vamos buscar o próximo exercício. Então agora seria o módulo 30, dinâmica do MHS. Vamos recortar aqui o primeiro exercício. Então você já tem 2 módulos aí para fazer de tarefa, né? Módulo 30. Então vamos lá. Vamos ver do que se trata o módulo 30. Energia, né? Claro. Olha lá, dinâmica do MHS, análise energética. Muito bem, então nós temos assim. O corpo do esquema tem massa de 1 kg e é puxado a 40 centímetros de sua posição de equilíbrio. Abandona-se o corpo, ele oscila em condições ideais, realizando MHS. Essas condições ideais é aquela que nós comentamos. Ele não perde energia na resistência do ar, nem no atrito e nem dissipa energia pela mola, tá? Sabendo que a mola tem constante de elasticidade, depois alguém traduz para mim o expoente aí, por favor, 2 vezes 10 alguma coisa, Newton por metro, pede-se calcular as energias cinética e potencial elástica no instante que o corpo é abandonado. 10 a terceira, Fernando. Valeu, 10 ao cubo, ótimo. Item A.
Na hora que ele vai ser abandonado. Na hora que ele vai ser abandonado. Quanto vale a energia cinética dele? Na hora que ele vai ser abandonado? 0. Zero. Ele não está manifestando velocidade no início, né? Essa ele não tem, ok? Mas a outra ele tem. Qual? A potencial. Como é que se calcula a energia potencial? É só aplicar a formulinha. Meio, propriedade intrínseca da matéria, vezes o seu estado elevado ao quadrado. Ou seja, meio de kx quadrado. Então, a energia potencial vai ser igual a meio, o K, 2 vezes 10 ao cubo, o x elevado ao quadrado. X é 40 centímetros, então é 0,4 metros elevado ao quadrado. Então vamos lá, simplifica 2 com 2. Aí eu tenho 0,4 ao quadrado, dá 0,16, certo? 0,16 vezes 10 ao cubo dá 160. Confere? Então, a energia potencial vai ser igual a 0,16 vezes 10 ao cubo, 1,6 vezes 10 ao quadrado, 160 joules. Pronto. Beleza? Então, tá aí. A energia potencial vale 160 e a energia cinética vale 160. Pronto. Aí o item B. Uma pergunta do item B. Qual é a energia mecânica total do sistema? Ou a energia total do sistema. Tem duas maneiras de a gente calcular essa energia total, que é o que eu queria que vocês tivessem tido a sensibilidade, a percepção na última aula. Ou você calcula a energia mecânica total do oscilador harmônico através dessa expressão, meio de K vezes A elevado ao quadrado, onde A é a amplitude do movimento. E qual vai ser a amplitude do movimento? Esses 40 centímetros. Então, acaba sendo a energia potencial que nós calculamos, não é? Exato. Ou então já vamos escrever aqui, ó, que ela vai ser igual a 160 joules. Beleza? Ou então, para você achar essa energia mecânica, você pode somar a cinética com a potencial. Aonde, Fernando? Em qualquer ponto. Pega nesse inicial, né? Que é o que nós sabemos, né? Então, quanto vai ser a energia cinética? 0. E quanto vai ser a potencial? Nós achamos 160. Pronto, tá vendo? Qualquer uma dessas duas maneiras, a gente acha o mesmo valor da energia total do sistema. Beleza? Vê se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Nada, nada? Então vamos mais um. Segundo exercício. E ele diz assim: um objeto preso por uma mola de constante elástica 20 newtons por metro, executa um MHS em torno da posição de equilíbrio. A energia mecânica do sistema é de 0,4 e as forças dissipativas são desprezíveis. Ele quer saber a amplitude de oscilação. Beleza. O que é esse 0,4? É a energia mecânica do sistema. Como é que a gente calcula? Acabei de mostrar, né?
que uma das maneiras de calcular é meio de K vezes A elevado ao quadrado. O que é A? Amplitude. E é isso que ele quer. Então pronto, só substituir valores e resolver. Então vamos lá, eu tenho aqui 0,4 igual a meio, o K 20 Newton por metro, e a amplitude é o que a gente está procurando. Beleza? Então vamos lá. A hora que você divide esse 20 aqui por 2, aqui fica 10. Então você vai passar ele dividindo. Então A ao quadrado é igual a 0,4 dividido por 10, 0,04. 0,04 é a mesma coisa que 4 vezes 10 é menos 2. Então, a amplitude ao quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 2. Aí você vai tirar a raiz. Raiz de 4, você sabe que é 2. E raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. Metro. Isso daqui é a mesma coisa que 0,2 metros. E é a mesma coisa que 20 centímetros. Pronto. Aí é só procurar qual resposta o exercício apresentar. Está aqui 20 centímetros, 0,2 metros. Alternativa B de bola. Beleza, moçada? Chega por hoje. Bom descanso para vocês. Bom, eu vou parar para que vocês não tenham que fazer mais esse módulo de tarefa, tá? Na quarta-feira da semana que vem, eu termino esse terceiro exercício, aí sim tem esse módulo para fazer. Beleza? Bom final de semana, fiquem com Deus, se cuidem e até quarta-feira, se Deus quiser. Abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Se cuidem aí. Até.